Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre reencarnações expiatórias e doenças congênitas. E para isso eu estou com a pediatra Regina Gicas. Bom, Regina, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate, para a gente poder falar desse tema, de doenças congênitas que acaba acontecendo em inúmeras famílias, E como a gente vai fazer o nosso link com o Espiritismo hoje, a gente vai falar um pouquinho da questão das reencarnações expiatórias. Então, para o pessoal de casa, que está começando agora, a entrar na doutrina espírita, o que são as reencarnações expiatórias? Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade, e são raras as oportunidades de se explicar ou de participar um pouco de um assunto que é tão difícil para a maior parte das famílias. As reencarnações expiatórias são aquelas reencarnações em que o bebê apresenta algum problema genético, de doença crônica ou doença, malformação congênita, e não só no nascimento, ao nascimento, mas também ao longo da vida vão surgindo problemas, até acidentes que levam à paraplegia, tetraplegia, no final da vida já a doença de Parkinson, Alzheimer. Então são doenças que nós poderíamos dizer doenças kármicas, doenças derivadas de uma fragilidade numa vida anterior. Eu vou considerar que nós estamos falando para espíritas ou não espíritas, mas que aceitam a reencarnação como uma continuidade da vida espiritual, Então, por que acontecem, essas reencarnações expiatórias, É realmente uma aprovação que aquela pessoa ou a família precisa? Não ou necessariamente uma aprovação, Não necessariamente uma aprovação. Pode ser uma missão. Há indivíduos que vêm com a missão de, naquela família, ter uma determinada deficiência para que a família se aproxime, se une em torno dessa pessoa, desse cuidar, missão, expiação ou uma prova no sentido de que o indivíduo, passando esse período, ele alcança uma evolução espiritual maior. Diremos que ele ganha pontos para ter uma evolução numa próxima reencarnação e estar numa melhor condição. Uma oportunidade, então, de um resgate familiar. De um reajuste. Eu diria mais de um reajuste, de uma harmonização, tanto do indivíduo consigo mesmo, com as suas questões espirituais, quanto com a família na qual ele está inserido. Então, esses processos de reajuste, como que a gente pode entender, como que eles acontecem? Infelizmente, nós não lembramos do nosso acordo do outro lado, A gente nunca vai lembrar completamente. Às vezes você tem lapsos da entrega do bebê, alguma coisa nesse sentido, num sonho, Mas a questão é que quando ocorre esse processo de ter uma deficiência congênita, que chega a hora da notícia, que o pediatra vai falar que a criança tem síndrome de Down, ou que a criança nasceu com defeito na perna, ou uma malformação cardíaca, é um baque muito grande, Porque o bebê desejado, o bebê esperado, tudo não é um bebê que vem com defeito, que vem com uma deficiência, que vem com uma fragilidade. Todo mundo espera ter um filho dos sonhos, o filho perfeito, o filho que vai realizar, inclusive, os desejos dos pais, Ele tem essa projeção. Então, nesse processo, sempre tem aquilo, por que aconteceu comigo, o que nós fizemos de errado, Então, muitas vezes, essas alterações as pessoas veem como um castigo de Deus, Em primeiro lugar, parece que essa é a primeira visão, a primeira sensação, exatamente, a primeira sensação. Mas, não só na doutrina espírita, mas eu tenho
eu cuido de crianças com problemas crônicos, né? São crianças fora de possibilidade de cura. E em famílias com uma fé, uma espiritualidade forte, mesmo de outras religiões que não é espírita, seja evangélico, seja católica, em que essa espiritualidade é bem enraizada, essa questão do porquê comigo, tudo, ela vai se esmaecendo. Fica mais sublimada. Fica bastante. Então, é uma mãe que é aquela mãe leoa mesmo, que investe no filho, que cuida, que direciona todos os seus recursos financeiros, afetivos, tudo, e o amor por essa criança. Então, o início é que é o mais difícil, porque o início você vive um luto, né? É o luto pelo bebê desejado que se perdeu, né? É o luto de uma história que não vai acontecer. Porque eu tenho crianças que nunca vão correr, nunca vão falar mamãe, nunca irão para a escola, nunca irão se desenvolver como um ser humano normal, né? E só que cada pequeno ganho dessa criança, cada movimento que ela adquire, cada sílaba que ela pronuncia, tem um valor muito grande, né? Há um investimento da equipe multidisciplinar que atende essa criança, do médico que também precisa dar um grande apoio. Porque muitas vezes é necessário vários médicos, né? O psiquiatra e mais algum especialista, dependendo da área qual a criança... Dependendo da situação, você tem crianças que têm convulsões, então você precisa de um apoio neurológico. Você tem crianças com problemas pulmonares graves, então tem o pneumologista infantil, assim como os adultos, né? Tem Alzheimer, vai no psiquiatra, vai no neurologista, tem Parkinson. Então, são doenças que demandam muita atenção, muitos profissionais para reabilitar, para que se consiga o máximo de qualidade de vida dentro da patologia, dentro da doença, e muita paciência, né, da família, no sentido de aceitar, acolher todas essas limitações. E o que mais você sente na nossa sociedade é que esses indivíduos se tornam invisíveis, porque eles pouco saem de casa, principalmente a criança, a família também tem a sua liberdade bastante restrita, e isso vai se tornando que você não tem só um paciente, você passa a ter uma família doente, né? E muitas vezes com bastante dificuldade de você reabilitar os indivíduos que não têm as limitações de doença, né? Essas reencarnações, essas doenças, elas são provavelmente escolhidas por aquele espírito ou acontece alguma coisa que é necessário passar por aquilo? Como que funciona isso na luz do espiritismo? No caso de reencarnações, vamos supor, espontâneas, em que o indivíduo tem, o espírito tem o merecimento de escolher ou de participar daquela programação reencarnatória, ele pode escolher. Porque né? às vezes é engraçado ouvir, nossa, tem o merecimento de escolher, e escolheu exatamente vir com uma doença, né? Para quem é espírita, eu acho que talvez fique um pouco mais claro, mas para quem não é, talvez isso fique um pouco contraditório. Como poderíamos colocar? Quer dizer, numa vida anterior, era uma pessoa muito bonita, com um desempenho intelectual normal, elevado, e que não utilizou adequadamente, do ponto de vista moral, nem a beleza, nem o desenvolvimento intelectual. Então, ele reencarna com uma criança como síndrome de Down. Ela não vai ser nem muito bonita e vai ter um rebaixamento, um déficit intelectual. Nas reencarnações expiatórias, realmente, que são compulsórias, ele não tem esse direito de escolha. Por exemplo, um indivíduo que tentou suicídio, foi atropelado por um trem, uma coisa meio exagerada, mas ele vai reencarnar muitas vezes como um tetraplégico, ou alguém que nasce com múltiplas malformações, né? Malformação cardíaca, uma perna deficiente, enfim, ele vem de uma forma bastante comprometida, muitas vezes até para que ele não reincida no suicídio nessa próxima reencarnação.
Então, quando eu falo que indivíduos escolhem determinadas situações como missão, eu vou me referir ao Stephen Hawking, por exemplo. Ele teve uma doença que normalmente a pessoa vive 3 ou 4 anos de vida no máximo, ele viveu 75 anos, né? Dos quais mais de 50 doentes, quer dizer, é uma coisa absolutamente inédita. Quantas pessoas não têm esclerose lateral amiotrófica e vivem entre 2 e 5 anos após, mesmo com os modernos medicamentos, vão viver esse prazo, certo? Então, é um indivíduo que, apesar de tanta limitação, é um cientista maravilhoso. Então, ele vem como missionário. Correto. Portador dessa doença, um missionário, porque ele não se deixou inibir, ele não sucumbiu à doença, ele conseguiu levar adiante aquele cérebro aprisionado. Né? Então, eu acho que é um dos filmes que eu recomendo as pessoas verem, que é A Teoria de Tudo, para que haja esperança, porque a principal questão que eu sinto no atendimento dessas famílias é o desenvolvimento da esperança. Porque hoje elas estão fora de capacidade terapêutica, de cura, né? Você tem condição de promover uma vida, uma qualidade de vida um pouco melhor, mas a gente não sabe o futuro. Se sai alguma nova medicação, uma terapia gênica que dê uma melhor condição de vida. E a gente está na atualidade, né, a tecnologia, a medicina está avançando cada vez mais, não é? Então sempre há uma esperança. Com certeza, com certeza. Bom, Regina, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para saber um pouco mais sobre as atividades, cursos e palestras que a Associação Médico Espírita de Santos desenvolve aqui na região da Baixada Santista, basta entrar em nosso site, que é www.amesantos.net.br. Mas você também pode estar se atualizando nas atividades da AME Santos em nosso Facebook, que é AME Santos. Lá também você vai ver quais são as dicas, quais são as novidades, cursos, palestras, enfim, tudo que permeia as atividades da Associação Médico Espírita. No programa de hoje, estou com a pediatra doutora Regina Gicas e estamos falando um pouco mais sobre as reencarnações expiatórias. Bom, Regina, no nosso bloco anterior, você colocou muito bem, né, a questão das reencarnações espontâneas, das reencarnações expiatórias, mas a gente aqui no nosso intervalo nós falamos um pouquinho da coercitiva. Provações coercitivas. Né? Isso, das provações coercitivas. Essas provações, elas têm a anuência do espírito que vai reencarnar, mas não é uma escolha dele. O mentor que o auxilia na reencarnação explica que é uma condição que vai favorecê-lo para que ele tenha um reajuste no seu perispírito e tenha um desenvolvimento, uma reencarnação um pouco melhor sucedida do que a anterior. Então ele aceita, mas não é uma escolha e também não é uma imposição assim imutável, como é o caso da reencarnação expiatória. O que poderia estruturar, né? Como que a gente pode falar? O que estrutura espiritualmente o corpo o nosso corpo físico, o nosso corpo de carne? Vamos pensar que nós temos espírito que nós encararíamos como uma luz, como uma estrela, revestimento etéreo, que é o perispírito, que reveste o espírito, e esse perispírito, ele é o molde do corpo de carne, do corpo físico, tá? Antes da reencarnação, o perispírito carrega todas as marcas e todas as predisposições que o corpo físico vai desenvolver. É claro que isso não é um mapa fatídico.
por exemplo, porque se você tiver uma vida saudável, se você tiver pensamentos saudáveis, uma moral elevada, você pode até modificar o resultado final desse projeto. Por exemplo, um indivíduo ia perder uma perna num acidente, mas ele se tornou uma pessoa tão boa, tão produtiva, tão caridosa, que ele perde só um pedaço do dedinho. Né? Então, existe o mérito que muitas vezes alivia esse karma reencarnatório. Isso foi dito sobre Chico Xavier, né? Quando ele teve uma doença cardiológica. Isso. Mas, por seu trabalho sem igual, né, na caridade, na ajuda aos mais necessitados, a ajuda às mães, né, que perderam os filhos, que foi dada uma moratória a ele, né? Exatamente. E essa moratória pode acontecer por preces intervencionistas, às vezes de algum familiar, de alguma criança, que necessita daquele parente mais um tempo, e muitas vezes é feita uma cura temporária, e o indivíduo permanece mais alguns anos nessa vida, favorecendo esse núcleo familiar, essa pessoa que necessita. Então, todos nós somos merecedores, então, dessa moratória? Depende do nosso comportamento, né? Sim. Dependendo do nosso comportamento, sim. Por que não? Você ia mencionar um livro agora? Era Entre a Terra e o Céu, da coleção André Luiz, em que esse caso da moratória de uma avó, porque ia nascer uma criança que precisava do apoio dela, era um espírito afim, que essa filha não tivesse o choque da morte dela, né, o trauma da morte da mãe, para que o bebê pudesse nascer de uma forma mais tranquila. Ela tem o auxílio médico de um mentor espiritual e ela permanece na Terra mais algum tempo. Né? Então, são livros que, embora pareçam romances, eles acabam trazendo muita informação do plano espiritual para nós, principalmente na questão reencarnatória, na questão das doenças, ajuda bastante. Na sua experiência como pediatra, talvez não seja para todas as famílias que você consiga dar essa explicação logo no início, quando eles têm o choque de uma notícia, né? Como você falou, o luto inicial, às vezes no que acontece na hora do parto, né? Quando você sabe que uma criança nasceu com alguma deformidade ou alguma enfermidade congênita, ou mesmo, de repente, quando a criança passa por algum acidente ou alguma outra... Nasce normal, né? Então, na sua experiência como pediatra, quanto tempo leva? Como fazer essa família ficar mais mais assim aberta ao aceite dessa situação? É variável. Esse é um luto muito variável. Depende muito do apoio que essa mãe vai ter. O que você nota que a grande maioria dos pais vão embora e essa mãe fica sozinha. Eles podem até visitar de vez em quando, dão uma pensão, mas assim não se tornam presentes. Quando você tem ambos presentes e atuantes e cuidando da criança, a evolução é muito melhor. Né? A mãe se sente apoiada e isso faz com que ela não desista desse filho. Né? Ela vai atrás de todos os recursos possíveis. O que eu vejo é que varia muito com a condição anterior, se é um casamento bem estruturado, se é um filho desejado. Porque se é uma criança que nasceu prematura, ficou muito tempo internada em UTI neonatal e esse vínculo se torna um fraco vínculo mãe-filho, esse processo é bem mais demorado. Eu tive uma criança que a mãe fazia tudo do ponto de vista físico, troca, alimentação, tudo, mas o vínculo com a criança, você vê que não era um vínculo verdadeiro. Não era forte, né? Não era forte. Né? E o pai tinha um vínculo muito maior com essa filha do que a mãe. Diferente, era um casal que teve 2 outros filhos depois,
mas a gente percebia que a preocupação com as crises respiratórias, com a parte orgânica que a criança passava, eu tinha que tratar tudo com o pai, era com o pai que o vínculo era mais forte. Isso tem até uma explicação espiritual, né? Esses vínculos fortes, né? Provavelmente. Varia muito, como eu falei. Eu tenho uma mãe de uma criança que tem a associação de Vatters, é um bebê que tem malformação cardíaca, malformação na perna, malformação de trato respiratório, digestivo, enfim, é uma coisa assim que eu nunca vi em 40 anos de pediatria, tanta coisa junta numa criatura só. Os pais são extremamente unidos, eles vieram do Nordeste para tratar a criança aqui ainda antes de nascer, que eles sabiam que ia ter problema. A mãe ficou 8 meses com esse bebê internada numa UTI. E ela tem uma alegria, uma esperança. Essa criança tem inteligência normal. Essa criança começou a engatinhar e ter, apesar do seu problema na perna, e num desenvolvimento quase num tempo normal. Então você vê que esse amor, essa fé é tão forte, independente da bandeira religiosa, encurta muito esse período, embora ela já soubesse na gravidez, mas o período de luto dela foi muito forte, porque ela fala, só o sorriso dele vale qualquer sofrimento, porque ele é o guerreiro, né? Então você vê que a criança dá energia para os pais continuarem nessa luta junto com a criança. Com o passar do tempo, vamos supor que uma criança de 10 anos sofra um acidente ou tenha alguma enfermidade. É diferente essa dinâmica familiar? É diferente porque existe a questão da culpa, né? Tem um menino que sofreu um afogamento numa piscina, perderam o controle da criança, estava só a mãe, né? Ela foi numa festa, levou o filho, o pai não foi, porque ele trabalha à noite, ia dormir de dia, e a criança caiu na piscina, se afogou, ou quase afogamento, e na ressuscitação, por lesão cerebral grave, a criança ficou, que a gente chama de encefalopatia crônica não evolutiva. A criança realmente ficou muito sequelada. E o tempo todo permeia na vontade dessa mãe de manter a criança viva, de fazer uma série de atividades que a gente sabe que não vão reverter em evolução neurológica nenhuma pelo quadro dela, da culpa, né? A relação com o pai é bastante complicada e permeia, você vê que permeia aquela culpa da situação. Então, busca-se o culpado, né? Quem deixou de olhar, o que aconteceu, outra porque foi a vacina que tomou, que deu a meningite, ou enfim, sempre se busca alguma situação que explique aquele evento desagradável, aquela situação que acontece. Então, a religiosidade da família influencia na aceitação? Muito. Muito. Isso independente da religião? Independente da religião. Independente da religião. Se eu tenho uma criança que tem síndrome de Down, a mãe é evangélica, tem uma força extraordinária, ela tem uma condição de vida bastante difícil e ela tem assim um amor por essa criança, uma fé de que a criança vai melhorar e pouco a pouco a criança vem apresentando uma evolução, porque não só ela era uma filha temporã, prematura, teve um acidente vascular cerebral devido à prematuridade, então ela não é só Down, ela teve uma série de complicações e vai vencendo pouco a pouco. Ontem ela fez 4 anos, a mãe me mandou foto do bolo, da criança batendo palmas e, enfim, quando eu comecei a cuidar da Márcia, eu não imaginava que eu veria o que eu vi nessa foto ontem, né? Da criança tão bem reabilitada perante tudo que ela já passou. Então eu vejo que, e é sempre assim, eu alimento muito essa fé. Eu posso levá-la na igreja? Vai para a igreja, com certeza. Então assim, ela não sabe que eu sou espírita, mas eu compartilho a oração, a fé,
a religiosidade dela, né? Então isso nos fez muito parceiras também. E no momento em que o médico é parceiro, é compassivo, compartilha todos os momentos, parece que você alavanca um pouco mais a reabilitação do paciente. A gente vê diferença. Certo. E é possível, de alguma forma, abordar assuntos religiosos, a possibilidade de uma crença dentro do contexto médico, dentro de um ambulatório ou do hospital? Olha, Giovana, eu já mandei muita mãe para o centro espírita. Né? Eu peço licença, eu pergunto qual é a crença dela. É isso, de uma forma que não melindre, nem tente modificar, né? Se ela me fala que é evangélica, eu peço para ela ir para a igreja, procurar o pastor para fazer uma visita domiciliar, para fazer uma oração na casa. Eu abordo quase sempre, mas sempre respeitando a fé e a constituição, né, da família. E essa fé pode melhorar, assim, a aceitação, a adesão ao tratamento também? Tudo. Tem É o essa equilíbrio. resposta? Eu acho que é uma harmonia global, porque a pessoa que está em paz, que está com essa harmonia interior, né, essa religiosidade forte, ela busca mais a prevenção, ela busca o auxílio dentro das propostas multidisciplinares também. Fala assim, mas me falaram que a acupuntura ajuda, é uma terapia complementar, vamos lá, vamos tentar. Então, assim, normalmente eles querem saber o que eu acho da situação, né? E dentro do conhecimento médico a gente orienta. Então, são pessoas que são mais motivadas, elas nunca trazem um pensamento pessimista, isso não vai dar certo, né? O que você nota é que elas são mais coesas, mais motivadas a buscar uma melhoria, mesmo que pequena, mesmo que lenta, é uma força muito grande e que tem, assim, não tem um limite no tempo. Perfeito. Eu estou com a Marcinha já há 2 anos e há 2 anos atrás era um outro momento da família. E no momento que eu falei, leva ela para a igreja, quando ela começou a poder sair, ela não anda sozinha ainda, mas ela tinha gastrostomia, traqueostomia, era uma criança dependente de oxigênio. No momento que nós tiramos tudo isso e a mãe viu que ela podia ter uma cama normal, ter uma alimentação normal, tudo mudou Muda, né, o contexto familiar. Regina, nós estamos indo para o finalzinho do programa, nós temos 1 minuto. Qual é o recado que você tem para as mães ou para a família em geral que tem que está passando por um momento complicado de uma enfermidade de um ente querido? Eu diria uma frase da Ana Paula Vecchi, que esses indivíduos merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, porque são pessoas extraordinárias, são espíritos extremamente corajosos de aceitar suas provações. E Chico Xavier fala também que para filhos especiais nós temos mães especiais, que são mulheres capazes de amar ao infinito. Bom, Regina, eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que esclarece a muitas pessoas. E você que está em casa já sabe, o programa Espiritualidade em Debate inédito é toda quarta-feira às 18 horas aqui na Santa Cecília TV. Espero você na próxima semana. Até lá!